Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês aqui presentes, nessa manhã importante para nós, histórica. Nós estamos aqui com muita alegria para a ordenação de um novo pastor. Quero dar a todos que vieram todo o nosso carinho. Vocês que nunca vieram à igreja, sejam bem-vindos. Vocês que nunca estiveram com a gente, que vocês se sintam bem acolhidos e acolhidas. Nesse momento a gente vai ter um relato aqui do Cristiano. Pode vir aqui, meu irmãozão. E nós vamos ouvir do Cristiano um breve testemunho de como ele chegou até aqui. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, hoje. Amigo. Eu sei que tem que estar aqui quem te ama profundamente, te admira, e a gente está muito feliz com o que está acontecendo hoje na sua vida, como você vai dizer, como foi o processo. Eu vou segurar que o pastor fala muito, então eu vou acabar pegando aqui, tá? Fica à vontade. Obrigado, Fabinho. Alô? Bom dia, igreja. Muito bom estar aqui hoje para esse momento, tão esperado por mim, tão esperado pela minha família, meus amigos, todos que me amam. Eu vou dar aqui um pequeno testemunho de como foi esse chamado. O Fabrini falou assim, usa 15 minutos. Eu tenho aqui 100 slides, eu vou tentar fazer meu máximo, tá? Mas enfim, o que vocês vão ouvir de mim não é um testemunho de ninguém que estava no fundo do poço e conheceu Jesus Cristo e melhorou de vida, ninguém que estava pobre, ninguém que estava nas drogas. Vocês vão ver um testemunho de alguém que estava muito bem de vida. Eu tive sempre uma família que investiu nos meus estudos, sempre estudei, trabalhei, sempre com várias oportunidades de trabalho surgindo, com uma família maravilhosa. E aí eu conheci Jesus, eu tive esse chamado e a minha vida melhorou ainda mais. Então é esse o testemunho que eu vou trazer para vocês hoje. Eu estou aqui com um passador de slides para facilitar as coisas. Vamos lá. Começar a falar um pouquinho da minha família. Eu nasci num lar espírita. Minha mãe era católica, meu pai é espírita. Mas, graças a Deus, eu dou graças à vida deles, porque é através deles que eu ouvi falar de Jesus Cristo. Não da forma como eu creio hoje, mas eu fui apresentado a Jesus Cristo através da minha família. E quando eu tinha 5, 6 anos, meu pai comprou, aqui eu não sei quem é da década de 80, lançaram histórias ilustradas da Bíblia. E meu pai, mesmo espírita, quis que o filho conhecesse as histórias da Bíblia. Então ele comprou para mim esses 4 volumes, que eu ia colecionando os fascículos e no final a gente encadernava. E eu, com 5, 6 anos, eu li essas histórias. E eu era apaixonado pelo 4º volume, que falava do Evangelho de Jesus Cristo. Então, desde criança, eu já conhecia bastante as histórias da Bíblia. Em 2002, eu conheci a minha linda esposa, Daniela, e aqui está uma foto nossa lá desse ano, inclusive na casa da Monique. Monique está aí, essa foto. E a minha esposa de um lar evangélico, e foi ali que eu comecei a ouvir falar da outra religião, do cristianismo, que é o cristianismo que a gente crê hoje, né? E a gente namorou e em 2006 nós nos casamos. E aqui uma foto do nosso casamento com o pastor Marcos, que está aqui abrilhantando com sua presença. Pastor Marcos foi uma pessoa muito importante para mim, porque foi na Igreja Batista que eu fui acolhido, e eu fui acolhido lá sem ser julgado, sem ser pressionado, sempre ouvindo a palavra de Deus com muita sabedoria. O pastor Marcos sempre ali falando comigo as verdades que eu tinha que ouvir, mas sempre com muito amor. E o pastor Marcos foi muito sábio em ter feito esse casamento, porque hoje eu entendo a dificuldade para um pastor ter que fazer um casamento de pessoas de religiões diferentes. E eu acho que ali ele teve uma sabedoria e o Espírito Santo disse a ele, não, esse aí casa, faz o casamento dele porque vai dar certo. E aí, enfim, eu quero dizer o seguinte, graças ao pastor Marcos, hoje eu estou aqui. Porque se o pastor Marcos é a igreja dele, né, o Alfredo está ali também, se a igreja dele tivesse me julgado, eu nunca tinha entrado numa igreja, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Então, graças à vida deles, eu louvo a Deus pela vida deles. Tá? E também da família da minha esposa também, que também nunca me julgou, sempre me recebeu, sempre conversava comigo em amor, mas nunca me julgou pela religião que eu tinha. E aí eu fui aprendendo, ouvindo o Espírito Santo falar comigo aos poucos, para que eu pudesse tomar a decisão em 2007, que foi quando eu me converti. Bom, em 2000, eu sou fisioterapeuta, né, e eu fiz mestrado, e o meu doutorado eu fiz
na Universidade de Sorbonne, em Paris. O ano de 2009 todo eu morei em Paris. E lá eu frequentava a Igreja Batista do centro de Paris. Aqui está uma foto da igreja. Era uma igreja muito pequena, igreja clássica, com louvor. O louvor era feito no piano e cantando cantor cristão. E num determinado culto, isso em 2009, estava sendo ordenado um pastor africano, que tinha terminado o curso de teologia, e ele ia ser ordenado no culto. E eu estava nesse culto. Durante a ordenação dele, do nada, eu comecei a chorar. Chorar, e me veio a vontade de ser pastor, em 2009. E eu chorando, eu saí daquele culto assim, eu quero ser pastor. E eu cheguei em casa, falei com a minha esposa pela internet, falei, olha só, aconteceu isso, e eu quero mudar de ideia, eu quero ser pastor. A minha esposa, sai disso, esquece. Eu não quero ser mulher de pastor. Você tá estudando, foca nos seus estudos. Resultado, no dia seguinte, essa vontade passou e eu nunca mais pensei em ser pastor. Só passou pela minha cabeça esse dia no ano de 2009. Acho que era Deus me dando tirando assim, você vai ser pastor, tá? E aí aquilo me emocionou muito. Hoje eu creio nisso. Bom, nós estávamos congregando na Batista de Itaipu e em 2014 a gente se mudou para Icaraí, justamente muito próximo à Igreja Plena. E aí a gente continuou indo na Batista, mas como a gente gosta de servir na igreja, a gente não gostava de ir só frequentar cultos. A gente pensou, nossa, para servir na Batista, a gente vai ter que ficar indo na região oceânica o tempo todo. E aí a gente começou a visitar a igreja. Não, meu não. Aí, seu Espírito Santo. O celular do delay. Vou desligar aqui, ó. A primeira igreja que a gente visitou foi a Igreja Plena, porque era muito próxima à nossa casa. E a gente, depois que visitou a Igreja Plena, a gente não quis visitar mais nenhuma. Chegamos aqui, fomos muito bem recebidos, um louvor maravilhoso, pastor Roberto, pastor Douglas e, claro, pastor Fabrini pregando, e a gente amou essa igreja e a gente quis ficar. Em 2014, e acho que em 2014 a gente fez a transferência, em 2015 Maitê nasceu, né, já aqui na igreja. Então, de 2014 a 2018, eu comecei a servir na igreja, principalmente no louvor. Mas eu era um crente que eu nunca lia. Praticamente eu não pegava na Bíblia. Eu vinha ao culto, assistia às pregações, participava dos eventos, mas eu não lia. Eu não tinha conhecimento bíblico. Até que em 2018, também inspirado pelos meus pastores que estavam aqui, começou a vir uma vontade de procurar estudar. Principalmente teologia sistemática, que é muito falado. Nós somos calvinistas, a gente ama a teologia sistemática. E aí eu comecei a comprar livros e estudar por conta própria, em 2018. Aí, a partir de 2018, eu não parei de ler. 2018, 2019, 2020 veio pandemia, e aí eu mais em casa, eu lendo, estudando. E aí eu comecei a ter mais conhecimento bíblico. E aí eu ia vendo que quanto mais eu aprendia de Deus, mais eu queria aprender dele. E mais eu tinha intimidade com ele. A gente sempre bate nessa tecla. As pessoas querem ter intimidade com Deus sem conhecê-lo. E como que a gente conhece ele? Através da palavra que ele revelou, né? Então, a gente está aqui em 2021, esse é o Cristiano fisioterapeuta, que também fez uma graduação em matemática, pedagogia e tecnologias educacionais, que tem doutorado em Paris, que tem pós-doutorado, que tem publicações, tem livro, trabalha no Colégio Marli Cury, ó, eu tenho a minha diretora ali e minhas amigas aqui me prestigiando. Aliás, a pedagogia eu fiz por causa do Marli Cury, negando oportunidades de emprego que apareciam para mim o tempo todo. Ou seja, eu era muito bem, um bom trabalho, uma ótima esposa, uma ótima filha, uma ótima igreja, ok? Mas Deus queria mais. Eu achava que eu ia aposentar e curtir minha vida viajando. Não era isso que Deus tinha para mim. Então, em outubro de 2021, a gente estava numa obra aqui em casa, e obra, como todo mundo sabe, estressa muita gente. Deixa a gente muito ansioso. Então, eu estava muito ansioso, e a gente morou um mês na casa da minha sogra.
Minha casa estava uma bagunça só. E aí eu estava deitado um dia lá no quarto, lá na casa da minha sogra. Coloquei Romanos para ouvir no Spotify. E estava ouvindo Romanos. 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 8, 9. E aí do nada me veio uma mensagem no WhatsApp. Só que essa mensagem era de uma pessoa que nunca tinha me mandado nada. Tem aquelas pessoas que sempre mandam aquelas imagens. Bom dia, Deus te abençoe, glória a Deus, o tempo todo. Essa pessoa nunca me enviou mensagem nenhuma. E essa mensagem era uma imagem. E a imagem dizia o seguinte: já imaginou Deus olhando para você e dizendo, nesse aí ninguém toca? Aqui, como eu estava naquele momento ouvindo a palavra, aquilo veio para mim de uma pessoa que nunca me mandou nada, eu entendi que era Deus me mandando. E aí eu chorei muito, e mais tarde eu falei, será que isso tem ligação com o que eu estava ouvindo? E aí tem a passagem de Romanos que diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso está no capítulo 8. E eu estava ouvindo Romanos. E aí eu fiz a ligação. Isso era para mim. Mas, ok, Deus está no controle, Deus está comigo nesse momento difícil, de ansiedade. Isso em outubro de 2021. Aí vem o dia 31 de dezembro de 2021, véspera de Ano Novo. Eu estava na casa do meu cunhado e depois de um almoço delicioso da minha sogra, eu fui dormir. Aí eu fui dormir à tarde e tive um sonho. E eu pedi a inteligência artificial para fazer a imagem desse sonho. Ficou parecido. Graças à inteligência artificial. Nesse sonho, eu estava num lugar esplêndido, uma beleza esplêndida, com altas montanhas, árvores lindas, um gramado lindo, um rio transparente que você via que tinha pedras preciosas ali embaixo. Eu estava provavelmente no terceiro céu. Eu não temeria dizer isso. E eu estava com a minha filha nesse lugar. E quando eu virei as costas, eu vi a igreja plena. Só que a igreja plena era um prédio em obra, cheio de estacas de madeira, corda. Eu sabia que era igreja plena, mas ela estava em obra. E aí eu fui em direção a essa igreja com a Maitê. E aí eu entrei de lado, eu lembro direitinho, eu entrei pelo lado da igreja e eu vi. Todo mundo lembra da Vivi Clemente, que era a nossa ministra de louvor? A Vivi Clemente estava cantando uma música com a banda de louvor. E aí eu descrevi, a inteligência artificial ela fez bem próximo a imagem. Repara, cheio de estaca, a igreja está em obra. E aí eu ouvi esse louvor era muito lindo. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido esse louvor. E era uma música muito linda. E aí eu saí da igreja com a Maitê e falei, caramba, eu estou sonhando. Eu vou ficar cantando aqui para quando eu acordar, eu lembrar. E aí eu fiquei no sonho martelando a letra e a canção, martelando. Aí a Maitê, pai, olha aqui o rio. Eu falei, calma aí, Maitê, calma aí que eu tô... Calma aí. E eu ficava no sonho tentando lembrar. Aí eu acordei e lembrei do refrão. Aí já escrevi, coloquei no papel, e o refrão... dizia o seguinte, ó Senhor, sonda meu interior e faz de mim um vaso novo. Venha o Cordeiro em minha vida, aleluia. Meu pastor, aceita minha oferta de louvor, abra o meu coração para a sua ação em minha vida, aleluia. Quando eu vi quando eu tive esse sonho, eu pensei, essa música deve ser para a igreja. Aí eu mandei para a Vivi, Vivi, eu sonhei assim, mandei para ela, mas depois de um tempo, lendo essa letra e entendendo o que estava acontecendo na minha vida, agora eu sei que essa letra veio para mim. Senhor, faz de mim um vaso novo. Para eu assumir a posição que eu estou assumindo hoje, eu tinha que me renovar completamente. E venha para a minha vida, faça a sua ação em minha vida. Bom, eu estava de férias, uma semana depois desse sonho, a gente foi para a praia, e eu tive um outro sonho, que é o famoso sonho do Congresso. Mais conhecido pelos mais íntimos pelo sonho do Congresso. Nesse sonho, aí foi à noite, eu sonhei que estava tendo um congresso na Igreja Plena, e aí eu e a minha esposa estávamos indo a esse congresso. Não vou contar muito detalhe para não extrapolar o tempo. Mas ao chegar nesse congresso, eu olhei para o lado, a Daniela estava de pijama. Aí eu falei,
Você está de pijama na igreja lotada, vai trocar esse pijama. Aí ela levantou, trocou de roupa e voltou sem pijama. E aí o congresso acontecendo. E eu sabia que a igreja era um prédio, estavam acontecendo eventos em outros andares. E estava acontecendo várias palestras. Na última palestra era de um gringo, que eu achei que era norte-americano, mas depois vou explicar que não é. De um gringo que estava pregando em inglês, mas ele pregava em inglês e automaticamente dublava em português. Era a última geração, né? Já estava prevendo aí novos equipamentos que vão surgir, né? Não, eu estou brincando, mas já tem isso, tá? Dispositivos que, né, você fala, automaticamente traduz e solta o áudio. Só que nessa última palestra começou a acontecer uma coisa. As pessoas que estavam sentadas começaram a se levantar e sair da igreja. Aí levantava, saía. E um falatório lá atrás, danado. E aí o que aconteceu? O Fabrini levantou, olhou lá para trás, o Fabrini estava no meu sonho, e o Fabrini começou a ficar preocupado. Muita gente indo para trás, a conversaria danada. Aí eu com a Dani, poxa, que falta de educação numa igreja, no meio de uma pregação dessa, pessoal saindo. E o Fabrini muito preocupado. E aí começou a esvaziar. Do nada, começam a descer as escadas, porque lembra que estava acontecendo eventos em cima? Começa a descer um monte de criança. E desce criança. E as crianças iam embora. Aí o Fabrini, não, vem cá, senta aqui. Começou a puxar todo mundo e o Fabrini ia enchendo o templo de criança. E depois que o templo ficou cheio de criança, o Fabrini veio a mim no sonho e me deu a mão e falou, muito obrigado. E começou a chorar, e eu também comecei a chorar muito no sonho. O Fabrini estava me agradecendo por eu estar ali até o final. Depois o Fabrini foi ao lado do pregador, olhou para mim, apontou o dedo e falou, você vai ser um grande coordenador. Quando ele falou isso, eu pensei no sonho, como que eu vou ser um coordenador? Eu trabalho muito, eu já sirvo no louvor, como é que eu vou assumir? Quando eu pensei isso, o Fabrini falou, você perdeu sua liberdade. Só que quando ele falou isso, eu falei, com certeza, que é um paradoxo. Você perde a liberdade como o mundo vê liberdade. Muita gente fala que é escravo de Jesus Cristo, mas não quer largar o outro mundo. Então, eu estou perdendo a liberdade que o mundo vê, mas para ser escravo do meu Senhor Jesus, para ser um servo do Senhor. E eu entendi aquilo no sonho. Quando eu falei aquilo, o Fabrini veio e me abraçou e a gente chorou no sonho. E ficamos abraçados ali um tempo. E depois, o Fabrini foi à minha esposa, deu as mãos à minha esposa, agradecendo a minha esposa por também estar ali. E o sonho acabou. Um detalhe importante que quando as crianças encheram o templo, cortinas brancas desceram e separaram o ambiente onde eu estava com a minha esposa, as crianças e o Fabrini. Por isso que vocês veem aí mais ou menos como está descrito. Bom, quando eu acordei desse sonho, eu acordei chorando muito. E ali nasceu um carinho, um amor pelo Fabrini. Que eu até conversei com ele depois sobre isso. Eu comecei a sentir pelo Fabrini uma amizade. Porque o Fabrini, eu sempre admirei ele como pastor, nunca tive intimidade com ele, mas começou a alimentar no meu coração uma amizade pelo Fabrini, como se fosse da minha família. Mas eu só fui falar com ele tempos depois, né? E aí o que aconteceu? Não só pelo Fabrini, mas também pela família do Fabrini. Aí, voltando de férias, chegando na igreja, não sei quem lembra, tinha um adesivo do novo templo, tinha um adesivo ali embaixo, do novo templo. O primeiro adesivo. Nesse adesivo, onde vai ficar os monitores, tinha uma imagem. Vou dar um zoom nessa imagem. O que vocês acham que é essa imagem? Onde eu sonhei. Que a igreja ficava entre essas árvores aqui, no meu sonho. Foi onde eu sonhei. Aí eu até perguntei na época a Vivi, eu lembro, Vivi, quem escolheu essa imagem aí? Ela, o arquiteto. O arquiteto colocou lá. Mas foi o Espírito Santo, né? E aí quem lembra dessa
passagem que o Fabrini diz, né, que foi uma passagem que Deus deu para ele sobre essa obra de expansão, e ele colocou o adesivo ali do lado, e aí Isaías diz, amplie o lugar da tua tenda. Calma aí, tem uma... Aqui, ó. Amplie o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas, firma bem as suas estacas. A igreja estava cheia de estaca. Os teus descendentes possuirão as nações. E aí me veio a criança, novos convertidos, pessoas novas que estavam vindo para a igreja. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, Deus, tá, ok, eu devo ter alguma coisa para fazer nessa igreja, mas eu nunca estava pensando nada em ser pastor. Aliás, se no sonho eu tivesse ouvido, se o Fabrício tivesse falado, você vai ser pastor, eu já tinha... Não, isso é loucura. Então, Deus sabe o que faz. E aí, eu falei assim, gente, olhando o Instagram do Fabrini, eu olhei assim, o Fabrini segue poucas pessoas. Deixa eu ver quem o Fabrini segue. Aí eu cliquei lá, o fofoqueiro. Deixa eu ver quem o Fabrini segue. Não, na época tinha umas 18 pessoas. Isso aí é 2022. Aí eu passei o olho numa pessoa que o Fabrini segue. Dos 18, ele segue o Carey Nieuwhof, que é canadense, um teólogo, e que fala de liderança em igreja. Adivinhe, ele era o pregador que estava no meu sonho semanas atrás. E aí eu comecei a seguir ele. Hoje, tudo que ele posta lá, eu leio. E muita coisa que ele fala, eu entendo que é para a minha vida nesse tempo aqui. Então, outro sinal de Deus. E Deus me dando sinal. E aí, o que aconteceu? Eu vou pedir daqui a pouco para o Michel soltar esse vídeo. No dia 16 de janeiro, 2 semanas depois que eu tive o sonho, eu marquei com o pastor Fabrini, conversando com a Dani, eu falei, eu acho que eu tenho que contar para o Fabrini esse sonho, porque pode ser algo que ele tenha que ouvir e tal. Eu comecei a ter esses sonhos de revelação. Aí a Dani, conta sim. Tal. Aí eu falei, caramba, vou chamar o Fabrini para contar que eu sonhei? E aí eu falei, vou marcar. Aí eu marquei com o pastor Fabrini, era numa terça-feira, e a princípio ia ser presencial, mas por algum motivo o Fabrini não pôde, aí a gente teve que fazer online. Mas no domingo, antes da reunião com o Fabrini, eu estava no louvor, estava aqui, nesse lugar aqui, tocando o teclado, e eu estava tocando pensando, meu Deus do céu, eu marquei com o Fabrini para falar que eu sonhei. O Fabrini, o que ele vai falar comigo? E eu estava remoendo, quase pensando em não fazer. E aí, o Fabrini veio fazer a oferta desse dia. E olhem o que o Fabrini falou na oferta desse culto do dia 16 de janeiro. Pode soltar. Então, nós estamos nesse grande esforço de construção. Ele já avançou muito, estou muito feliz por cada avanço do nosso Deus aqui. É uma obra linda, né? Você olhar as externas, está sendo sempre, mas um orgulho de ver que isso aqui vai ficar um espetáculo. Quando a gente puder dizer, eu já estou vendo isso pelos olhos da fé, quando você estiver chamando seu amigo, vamos na inauguração da igreja nova, vamos no congresso que vai vir na plena, a igreja está linda, a igreja está maravilhosa, tem um monte de criança, tem um monte de jovens, tem um monte de adolescentes, tem um monte de casais, tem um monte de gente nascendo de novo. Vamos lá, porque, como Deus nos prometeu essa semana no livro de Zacarias, pessoas vão pegar na barra das nossas roupas e vão dizer, eu vou para onde você vai, porque Deus está no meio de vocês. Aí, palmas para ele, pro nosso Deus, né? Aí eu comecei a chorar aqui e estava tentando me conter para não me emocionar mais. E aí eu conversei com o Fabrini naquele dia. Mas naquele dia eu contei para o Fabrini meus sonhos, sem pensar nada em ser pastor. O Fabrini me recebeu muito bem, me ouviu, conversou comigo. E ficou, né? A gente ficou, vamos orar para tentar entender, né, o que Deus quer dizer com esses sonhos. E é porque muita gente acha que calvinista não acredita nos dons do Espírito Santo. Não, a gente sabe que existe, tá? Então, tem gente que... Mas isso tem que acontecer vindo de Deus para nós, né? Não é a gente querer buscar que o Espírito Santo faça isso, faça aquilo. Ele vem. Quando ele quer falar, ele vem e fala.
Bom, depois desse... Já tô... Ah, pode passar. Michel, pode clicar aí no... Tá. Depois desse sonho, eu não parei de sonhar. Com o Fabrini, sonhava com a Vivi, sonhava com a igreja, vários sonhos. Inclusive, tem um sonho curioso, que o Fabrini estava saindo do elevador e estava entrando na sala dele e o sonho acabou. Na semana seguinte, o Fabrini inaugurou a campanha de obra aqui e o Fabrini falando com a Vivi aqui de capacete. Fabrini, nossa, eu fecho os olhos e imagino eu saindo do elevador. Aí eu falei, meu Deus do céu, mais uma. E Deus só confirmando, ó, é alguma coisa. E todos os meus sonhos na Plena, depois que eu vi as fotos do projeto, eram na igreja como ela vai ficar. É claro que ela não vai ficar exatamente assim, né? Mas muitas, por exemplo, eu sonhava que eu com a Maitê ia na cafeteria da igreja para tomar um café, e o layout era esse. E eu sonhava, até com a Julieta eu sonhei. Um dia que eu estava cuidando da Julieta, eu estava com a Dani cuidando da Julieta. E aí, de repente, chega Fabrini, Vivi e Camila, todos felizes. Aí pegaram a Julieta. E por que eu estou falando isso? Porque, repito, né, Deus parece que colocou em mim um carinho pelo Fabrini, né, de irmão, para que eu pudesse assumir essa posição junto com ele. Né? Aí eu fui entendendo aos poucos o que Deus queria. Aqui também, como vai ficar, eu tinha também alguns sonhos assim. E aí, quando foi em 2023, pedindo várias confirmações para... Fabinho, eu posso... Tô acabando, tá? Eu não sei quanto... Pedindo várias confirmações para Deus, e eu comecei a entender que era para ser pastor. Eu comecei a entender. E Deus confirmava, e eu nunca acreditava. E aí, quando foi em 2020... 2022... 2020... acho que foi. Em 2022, eu era do Ministério eu sou do Ministério de Casais, né, mas eu servia no Ministério de Casais, o pastor Herbert, que era o líder. E aí, eu pedindo orientação para Deus sobre isso, no mesmo dia, o Herbert postou no WhatsApp, só entre a gente, que ele estava saindo da Plena para plantar uma igreja no Rio. E aí, quando ele falou isso, eu falei... Eu senti de Deus, ó, tá vendo? O Herbert está saindo. Você vai ficar lá. E eu falo, meu Deus do céu, não é possível, eu não tenho capacidade para ser pastor da Igreja Plena. Mas eu continuava estudando, continuava lendo, etc. Mas eu não fazia nada, porque eu achava que o Fabrini ia me chamar para ser pastor. Só que aí, numa pregação do Fabrini, em abril de 2023, Fabrini falou da doutrina da concorrência, né? Em que o ser humano, muitos desígnios de Deus, eles são colocados em prática com a ajuda do ser humano. Deus não faz tudo. Ele tem desígnios que vão ser cumpridos, mas em alguns o ser humano tem que agir. E depois daquela pregação, eu entendi que era para eu ir e falar com o Fabrini o que eu estava pensando. E aí, no mesmo culto, cheguei para o Fabrini, vamos conversar. Fabrini, vamos. Marquei com o Fabrini e aí falei com ele. Né? Conversamos, falei, quero ser pastor. Contei minha vida toda para o Fabrini e os sonhos e falei, eu entendi que eu quero ser pastor da Plena, Deus quer que eu seja pastor da Plena e que eu seja o seu braço direito aqui, que eu seja um parceiro do seu lado para esse momento da igreja que está vindo. E aí nós oramos, né, e ficamos em oração durante 3 meses, até que provavelmente... Claro, né? Deus confirmou também no coração do Fabrini que era isso, e a gente foi num preparo, meses de preparo, de leitura, Fabrini me dando livros para ler, até que em janeiro de 2024, né, eu fui anunciado seminarista. Não falei, né? Em 2022 me deu uma vontade imensa, do nada, de fazer teologia. Vamos fazer uma graduação, eu já não gosto de estudar. Então, eu comecei minha graduação pela FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, e já estou terminando agora. E também me inscrevi e terminei esse ano numa pós-graduação de aconselhamento cristão contemporâneo, para realmente auxiliar, né, o Fabrini nessa área da igreja de aconselhamento. E aí, finalmente, queria terminar esse testemunho com essa
palavra aí que, infelizmente, está cortando um pouquinho aqui embaixo, não sei se eu vou lembrar, mas se vocês lembrarem, podem falar, de Filipenses, que eu sempre uso, que eu faço minha as palavras de Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser considerado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, é isso? Não sei, não lembro. Mas, então, é isso, eu termino meu testemunho concluindo isso. Né? Eu queria falar isso para vocês, para mostrar o seguinte, que não foi o Cristiano que escolheu ser pastor, não foi o Fabrini que escolheu ser pastor. Eu estou aqui porque Deus quis, Ele achou que eu seria capaz de estar aqui hoje. E o Fabrini entendeu isso e hoje eu estou aqui. Então, assim, amo essa igreja e o meu desejo é... Obrigado. Glórias a Deus. Muito bom. Pode sentar aqui um minutinho. Queridos, é muito bom a gente ouvir esse testemunho, porque a gente vai vendo como que o processo é e como a gente precisa que seja um processo bem encaminhado, acompanhado, sem pressa, para que a gente tenha confiança e certeza de que está dando um passo na direção certa. Então, o Cristiano deu um pouco do relato do que ele fez, trouxe para nós o histórico da vida dele, mostrando que Deus vai costurando tudo, vai confirmando tudo, acertando tudo, de maneira que hoje a gente se encontra no culto de ordenação dele. Tudo isso foi feito com muita lucidez, com muita conversa, com muito discernimento, orando muito em casa, eu e Viviane também, a gente pedindo a Deus direção, pedindo a Deus discernimento, e evidentemente a gente pediu a Deus algumas confirmações, o Cristiano também, falei, Cristiano, primeiro tem que estar certo no seu coração, depois precisa ficar certo no meu, porque Deus precisa mostrar para nós dois uma coisa, eu não posso ordenar alguém com insegurança, não posso colocar a mão sobre a cabeça de alguém se eu não tiver essa certeza, e a igreja precisa também perceber, a gente precisa do que o Spurgeon fala, dessa confirmação do ministro, confirmação do pastor que vai ordenar, confirmação congregacional, para a gente poder dar o passo com mais certeza. O caminho pastoral, ele é extremamente estreito. Um amigo meu falou, o caminho do crente é apertado e do pastor é mais apertado ainda. Então a gente anda às vezes com um pé só, mas Deus vai dando graça para a gente caminhar. E eu queria, nesse momento, só ler um texto breve da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta pastoral, e ele diz o seguinte: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, o pastor, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai poder cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido para que não ensoberbeça e caia na condenação, na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem em cilada do diabo. Aqui estão qualificações que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na hora de escolher um ministro. Não se trata de ter uma pessoa que saiba pregar, em primeiro lugar, uma pessoa que saiba performar. Todas as qualificações de Timóteo são de ordem moral. Aqui, a prescrição para alguém que deseja, ele diz, se alguém deseja ser bispo, supervisor, que é a palavra, né, do grego, se alguém deseja supervisionar a congregação, saiba de uma coisa, excelente obra almeja, é algo que está lá em cima, e por que está lá em cima? Porque excede, essa pessoa precisa estar nesse mesmo nível, não é alguém perfeito, óbvio que a gente nunca vai ter um pastor perfeito, mas deve ser alguém com essas características, ele vai listando tudo isso. Então a gente acompanha muito isso a priori e não a posteriori. Existe muito erro nas igrejas que deixam para verificar se ele tem um chamado depois de ordenado. E aí descobre no meio do caminho que tomaram uma decisão errada e a gente tem problemas depois. Então a gente sabe que mesmo com uma boa escolha, com um bom processo seletivo, a gente está sujeito a problemas.
Só que há problemas menores, menos graves, porque ele foi testado, foi aprovado. É como numa universidade. Você só recebe o diploma numa boa universidade depois que você passou por vários crivos difíceis. O crivo para entrar e o crivo para sair. Então, a gente precisa dar o diploma a alguém, a gente precisa dar a consagração a uma pessoa depois que ela passa por alguns crivos. Então, o Cristiano foi submisso nesse processo, a gente caminhou e a gente hoje tem muita segurança para dar esse passo. O Cristiano vem no momento de expansão, a nossa igreja tem sido uma bênção. Domingo aqui a gente tem colocado cadeiras na frente, pessoas sentadas no chão, gente à beça na escada. Me surpreendi por descobrir que as pessoas voluntariamente fazem uma fila organizada lá embaixo para subir. Falei, gente, o povo é organizado. Então, outro dia eu cheguei em cima da hora da pregação, tinha uma fila enorme de pessoas para poderem subir a escada. Eu estou muito feliz, porque de fato a gente tem muita coisa para fazer. Muitos novos convertidos, muitos batismos, muita gente entregando a Cristo a vida, desde jovens de 15 anos até pessoas com mais idade, e tudo isso vai mostrando a vocação dessa igreja. A gente tem aqui a alegria de ter presente o pastor Roberto, que está com a Igreja Plena Rio, o pastor Douglas, que está com a Igreja Plena Mosaico aqui na região oceânica, e a gente abre as portas, quem quiser seguir vai, e Deus não para de mandar pessoas, ele tem sido magnífico, isso é maravilhoso. E com a igreja nova, vamos continuar crescendo, o prédio já está aí quase pronto por fora, e a gente está muito feliz nesse momento. Então, o que eu queria trazer, Cristiano, antes do pastor ter algo para fazer, ele tem algo para ser. Então, um pastor é alguém admirável pelo apego que tem pela Bíblia, pelo apego que tem pela vida que a Bíblia diz que a gente tem que ter. A gente não faz as coisas por outros sentimentos, senão sentimento de amor, de vínculo com a Bíblia. E o que basicamente um pastor faz? Cuida das pessoas. Esse é o trabalho do pastor. Eu sei que numa igreja como a nossa tem muita coisa administrativa, e por isso a gente tem equipe, para que a gente não se perca nesse mundo administrativo e fique preso ali nas decisões executivas do dia a dia, coisas que dizem respeito a números, procedimentos, projetos. Tudo isso faz parte do trabalho de uma igreja como essa. Mas, basicamente, nosso tempo tem que ser investido no cuidado de pessoas. Então, meu irmão, o que eu tenho para dizer para você é que você será usado por Deus para cuidar das pessoas em primeiro lugar. E cuidar das pessoas em vários lugares, né? Cuidar dando apoio, dando ensino, dando presença, confortando, participando da vida das pessoas. Depois daqui, a gente vai fazer 26 anos que estamos aqui, eu e Viviane. Quantas histórias nós vimos aqui acontecendo, quanta gente passou por nós, e isso é o nosso grande patrimônio, conviver com as pessoas nesse processo. E a gente passa por dias bons e dias ruins, né? A gente recebe às vezes no mesmo culto uma notícia que deixa a gente lá em cima e uma notícia que deixa a gente lá embaixo. Então a gente acompanha o povo, a igreja é uma pequena cidade, todo mundo toma conta de todo mundo, às vezes tem umas fofoquinhas aqui e ali que a gente mata, mas é uma comunidade. É uma comunidade, uma vida de comunhão. É aí que vem a palavra comunidade. Então, numa igreja grande, a gente precisa lutar para ter o espírito de igreja pequena, porque senão é um entra e sai, a gente não se conhece. E você está vindo aqui para ajudar, para cuidar, e eu sei disso, para auxiliar a gente nessa obra maravilhosa, né? Então, eu queria basicamente dizer que a gente tem convicção do que está fazendo, a gente tem aqui a certeza do seu chamado, a gente está vendo isso se confirmar, a sua humildade, o seu desejo de servir, o seu bom trato com as pessoas, todo mundo ama você, você sabe lidar com as pessoas, e a gente vai acolhê-lo aqui como nosso pastor também, e a gente quer muito que você seja realizado. A Dani também está aqui, parceira. Nós só seguimos coordenação se a esposa tiver o chamado, não para ser pastora, mas para acompanhar o marido, porque é difícil, você vai ouvir coisas, viver coisas que você não vai ter ninguém com quem compartilhar senão ela, e ela tem que ter essa vontade. A Dani está aqui junto, feliz, apaixonada pelo Ministério de Casais, ela faz tudo, isso é discreta, outra coisa importante para a esposa de um pastor, porque ela vai acompanhar você no passo a passo, ela vai suportar você. Um pastor americano, gente, já estou terminando a introdução, piada velha, Mark Driscoll, ele disse que a esposa tem um ministério que só ela pode ter, a esposa do pastor, que é o ministério da intimidade. Ele diz que só ela verá o pastor da igreja de certas formas, só ela terá acesso a certas confissões, só ela terá acesso a certos carinhos, só ela terá acesso a certas intimidades. Então, você é fundamental no processo, como Viviane é fundamental na minha vida hoje.
Sem Viviane eu não estaria aqui, né? Ela me protege, me ajuda, me promove. Então é isso que você tem que fazer pelo seu marido, porque passa muita gente, quem fica é você, quem fica é o parceiro. Então eu vejo como vocês são bem casados, são felizes, vejo como a Maitê é feliz aqui dentro, ela acrescenta aqui desde miudinha, e a gente está aqui vendo vocês chegando com ela com o uniforme do Marlicuri. O pessoal do Marlicuri está aí. Parabéns para vocês, uma benção, uma alegria ter vocês como vizinhos aqui. A gente, com certeza, muitos alunos passaram aqui pelo Marlicuri. Estão aqui. E é bom ver você chegar aqui com o uniforme, sentado ali enquanto seu pai está dando uma aula. Isso é a nossa comunidade, a gente vai crescendo junto, isso é maravilhoso. Então, parabéns para vocês como família, isso é muito bom, e eu peço a Deus que abençoe a casa de vocês com shalom, com paz. Por onde Deus guia, Deus providencia, Deus vai sustentar vocês, como tem sustentado a nós nesses dias de hoje, tá bom? Hoje eu vejo minha netinha lá no final, sentada. A Julieta tem hoje a idade que Camila tinha, quando nós começamos aqui os trabalhos em 98, e deu tudo certo. E hoje eu estou aqui com a nossa netinha, pequenininha, começando uma nova obra, uma nova jornada, e assim como Deus nos honrou lá, vai nos honrar aqui, e Deus te trouxe até nós. É muito bom ter você aqui, nós já vamos ordenar você, aguenta um pouquinho mais aqui, mas eu queria pedir para o pessoal passar um vídeo aqui, por favor, enquanto isso, nós vamos... Olá a todos, tudo bem? Passando aqui para deixar um recadinho para você, Cristiano. Eu tô aqui com a minha Bíblia, que eu ganhei de presente de você no ano de 2012. Você deixou uma dedicatória, com sua letrinha e tudo, escrito assim: que a palavra do Senhor possa ser luz em sua vida. Agora somos, além de irmãos de sangue, irmãos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Do seu irmão, Cristiano, dia 2/11 de 2012. Há 12 anos atrás, você dizia para a palavra do Senhor ser luz em minha vida, e agora você vai pregar a palavra do Senhor para que ela seja luz na vida de todos que puderem te ouvir e que tiverem a sorte de te ouvir. Um homem íntegro, um homem de caráter, um homem exemplar, o qual eu uso de referência não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Sei que você é um homem que em tudo que você fez na sua vida até hoje sempre se dedicou 100% com tamanha inteligência invejável, e tenho certeza que a partir de hoje, a partir desse momento, sendo pastor cristiano, você trará luz à vida de muitas pessoas através da palavra do Senhor. Creio que a sua missão esteja apenas começando para trazer vidas à luz do Senhor e para que muitas pessoas conheçam a palavra da melhor forma possível. E tenho certeza que você fará de tudo para que todas as mensagens e toda a palavra acesse as pessoas da melhor maneira, da maneira mais clara, da maneira mais íntegra possível. O Senhor sempre em primeiro lugar. Então, meu irmão, infelizmente não pude participar desse momento pessoalmente, você sabe por quê, por muitos motivos, mas quis gravar essa mensagem, que você receba o meu abraço fraterno e desejo que, a partir de hoje, você seja mudança na vida de muitas pessoas. Um grande abraço, te amo, estaremos juntos em breve. Tchau, tchau. Muito bom ter o relato do seu irmão aqui, e Deus abençoe esse momento desafiador da sua família. Graças a Deus seu pai está bem, na medida do possível, e acabou de passar por uma cirurgia de ponte de safena, mas está bem, porque se cuida muito, isso é muito bom. E o Cristiano está aqui em paz, sabendo que o pai está bem cuidado lá. Esse é um momento difícil, não vai ser fácil, fica preparado, porque e quando a gente sente essa pressão, a gente sabe que é um bom sinal. Quando a gente percebe que a coisa que a gente quer para Deus exige de nós mais empenho, é porque a gente está acertando o alvo. Então isso é muito bom, isso é bênção. Queridos, vamos passar aqui em cima para o momento da ordenação. Quero chamar você aqui à frente, quero chamar o pastor Marcos Tristão, o pastor Douglas, o pastor Roberto. Nós vamos ao momento da consagração. E é uma alegria ter vocês. Vamos aqui para o meio, meus amigos pastores. Eu pedi para eles aqui de improviso, mas o pastor já está acostumado com isso, mas eu fui bonzinho. Eu falei, vai ser um minutinho só. Porque duro é quando você abraça o irmão e diz assim, hoje a palavra está contigo. Você veio para assistir o culto, tem gente que faz essa maldade. Mas o que a gente quer aqui nesse momento é só que cada um desses pastores experientes digam para o cristiano que eles consideram ser
um bom pastor e desejem isso para ele. Então, eu quero começar com o pastor Marcos, aqui, que é o nosso querido. Um prazer ter o senhor aqui, pastor. A sua igreja é uma referência para nós na cidade há muitos anos, e toda vez que eu passo ali na frente, eu sempre lembro dos testemunhos de irmãos que passam por lá, que são de lá e que te amam profundamente. Deus te abençoe muito. Prazer ter o senhor aqui. Obrigado. Pastor, falar 2 minutos é muito complicado. Mas para ser um bom pastor, em primeiro lugar, nós temos que ter total, integral dependência do Espírito de Deus. Amém. E depois, ter a capacidade, a habilidade de ouvir a pessoa, parar e ouvir. Nesse mundo de tanta agitação, nós precisamos de parar e ouvir a pessoa. E depois ter a humildade, diante de erros, como humanos que nós somos, reconhecer esses erros e pedir perdão à igreja, quando necessário for, pedir perdão à pessoa. Humildade é algo que Deus admira tremendamente, né? A palavra diz: o coração humilde há de ser exaltado. Então precisamos de ter essa humildade, a sensibilidade de muitas vezes ouvir e saber que por trás daquela fala tem algo mais profundo ainda, a capacidade de chegar e alcançar essa pessoa que nos procura para aconselhamento. E no mais, é a dependência do Senhor e caminhar com Ele, a gente vai em frente. Obrigado. Muito bom, verdade, pastor. Pastor Marcos é talvez o nosso deão aqui entre os pastores, né? O mais sábio, isso tudo é verdade. Cristiano, queria deixar um recado, porque é uma caminhada, como o Fabinho falou, difícil, mas ao mesmo tempo, além de desafiadora, é muito prazerosa. Você vê Deus fazendo na vida das pessoas algo que só Deus pode fazer, que não é você que faz, mas é Deus, e Ele te permite presenciar isso, acompanhar esse processo, isso é maravilhoso. Mas se existe alguém, e Fabrini também falou um pouco sobre isso, que você precisa pastorear e cuidar, é a Daniela. E você vivendo um bom casamento com ela, isso se estende não só sobre a vida da Maitê, mas se estende sobre a vida da igreja. Uma pergunta que eu, em algum momento, comecei a fazer para a Renata e tenho feito de maneira regular, é que se ela não fosse minha esposa, ela seria minha ovelha? Ela caminharia comigo no ministério? Que você possa fazer essa pergunta de maneira recorrente a Daniela e que a resposta seja sim. E que você sempre pense nisso. Como o Fabrini falou, muita coisa passa, mas a sua esposa ficará. Até a Maitê vai passar, vai casar para a glória de Jesus, vai continuar a constituir família. A igreja, algumas pessoas chegam, outras pessoas vão, mas a sua esposa estará com você. Então, que Deus te abençoe, que seja a sua primeira ovelha, que você cuide dela, que ela cuide de você. Amém. Que isso sempre fique no seu radar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia, gente. Cris, meu amigo querido, enquanto você falava e os muitos slides, eu lembrei de uma participação sua num retiro nosso de casais. Então, eu esqueci de falar, eu ia falar isso. Eu te procurei para e aí num café da manhã ou almoço, não lembro, você veio e contou um pouco dos sonhos. A inteligência artificial me ajudaria a entender melhor os seus sonhos, eu te confesso. Mas a indagação dele, o questionamento dele na época era: pastor, você acha que eu devo procurar o Fabrini para conversar ou não? Eu falei: rapaz, depois de tanto Fabrini no sonho, acho melhor você procurar e falar. Alguma coisa você tem que dizer, né? E fico feliz por ver as confirmações de Deus no teu coração, na tua casa, nessa igreja. A validação da igreja é fundamental, do pastoreio do Fabrini. E como ele disse hoje aqui, antes do que o pastor faz, vem quem o pastor é. Sim. E a gente tem muitas passagens no Novo Testamento que falam da qualificação do pastor. Pedro, escrevendo na sua carta, diz que os pastores tinham como vocação cuidar do rebanho de Deus. Então, eu acho que a coisa primordial para você lembrar no exercício do ministério é que Deus te coloque diante de uma pessoa num atendimento, num aconselhamento, diante de um grupo, numa aula, diante de uma audiência, numa pregação. Você está diante do rebanho que não lhe pertence.
pertence ao Supremo Pastor, ao Senhor Jesus. E a gente pastoreia o rebanho não por ganância, a gente pastoreia o rebanho não como autopromoção, a gente pastoreia o rebanho por vontade de servir, é o que Pedro escreve ali. E é algo que eu vejo no teu coração. E há uma consolação maravilhosa, uma promessa bendita. Porque tudo que o Fabrini descreveu sobre o ministério, que às vezes o caminho é tão apertado que a gente vai numa perna só, né? É verdade, mas há uma consolação maravilhosa. Nessa mesma passagem, Pedro vai dizer: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, os presbíteros, os pastores, receberão incorruptível coroa de glória. A grande esperança do nosso coração não está nem apenas nos frutos que, pela graça de Deus, nós colhemos e colhemos bastante na vida e no ministério, mas na certeza de que, sendo fiéis à visão celestial, chegará aquele dia em que veremos aquele para quem entregamos a nossa vida, que nos confiou o seu rebanho, e diremos a ele de coração sincero: foi para a tua glória com mais sincero esforço, Senhor. Que Deus te abençoe muito nessa jornada ministerial, meu irmão. Tem certeza? Vou perguntar à minha esposa. Deixa eu só... O Roberto me lembrou uma coisa aqui. Quando eu comecei a sonhar muito com o Fabrini, aí eu falava com a Daniela. A Daniela: aqui, você não está obcecado pelo Fabrini, não? Aí eu falei, não, se eu tivesse obcecado pelo Fabrini, eu estava sonhando com ele desde 2014. Só agora em 2022? Então não é isso, foi Deus mesmo. A gente está muito feliz, eu quero que você fique de joelho, a igreja vai ficar de pé. Nós vamos orar agora, vamos impor nossas mãos, como a Bíblia diz, sobre o Cristiano. Vamos colocar as nossas mãos sobre nosso irmão, vamos colocar sobre nosso desejo. Estendam suas mãos sobre o Cristiano. Deus amado, o que estamos vivendo nesse momento solenemente é a consagração do teu filho, e que diante do Senhor se põe com um coração de servo, com um coração de alguém que se rendeu a Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por esse domínio sobre a vida dele, sobre o seu poder sobre a vida dele. Que ele entenda que ele é ovelha também, que ele tem uma função aqui entre nós, mas o status é o mesmo. Nós todos somos ovelhas e o nosso supremo pastor é o Senhor Jesus. Que nós possamos ver o Cristiano desempenhando o ministério com diligência, com zelo, com amor, com excelência, com entrega. E que ele saiba que ele vai colher os frutos disso. Que o Senhor traga ao coração dele profunda paz. Que ele se torne, a partir de hoje, um pai ainda melhor, um marido ainda melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um irmão nosso melhor. Que todos sintamos a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E que a autoridade dele sobre nós não venha do título, porque isso não funciona entre nós, mas venha de sua influência, de seu amor, de seu carinho. Que nós tenhamos um relacionamento de amor e respeito com ele, como ele tem tido conosco. E que em nome de Jesus, por onde ele andar aqui e fora, ele continue exalando o bom perfume de Cristo. Que ele tenha em si o desejo de honrar o Senhor como sendo um homem que conhece a Escritura, que conhece a Escritura não só teoricamente, mas conhece na prática. E que o Senhor ponha anjos ao redor dele, que o Senhor ponha anjos na casa dele, que o Senhor abençoe a Dani, que o Senhor abençoe a Maitê, e que eles sejam guardados, ó Deus, e protegidos com o Espírito Santo. E nós juntos aqui, como filhos teus, como pastores das nossas igrejas, na verdade igrejas tuas, nós consagramos o teu filho e pedimos ao Senhor que o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ele seja confirmado entre nós a cada dia. Que o Senhor cuide de nós, que nós todos aqui como pastores não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, e que no último dia nós possamos dizer como o Roberto falou: Senhor, fizemos o nosso melhor, e que tu sejas, ó Deus, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa felicidade, e que o Senhor abençoe muito a vida do teu filho, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido. Chama a Dani e a Maitê aqui. Chamar as meninas aqui. Obrigado, Roberto. É uma alegria ter vocês. Queria pedir ao pessoal também do louvor já ir para vir para cá. É uma bênção a gente ter o pastor Cristiano agora com a gente. Ele vai impetrar a bênção no final da última música. E gravou a bênção apostólica, que dá um medo. Dá medo.
Quando pediram para eu impetrar a benção, eu falei, Deus, quem é a graça é de quem? O amor é de quem? O conforto... Eu já sabia, mas eu fiquei com medo de errar enormemente. Então, guarda aí, vai treinando para você poder... O celular tá aqui, ó. Então é uma alegria para a gente ter vocês aqui e que a família de vocês seja muito abençoada. A gente quer ver você se tornar uma menina cada vez mais linda aqui no nosso meio e que vocês sejam muito felizes no ministério. A gente crê que os nossos pastores precisam ser felizes no ministério. O ministério não pode destruir a gente, não pode. O ministério precisa edificar a nossa vida. A gente precisa mostrar para o mundo que quem é o nosso Deus é um Deus bom. E isso se vê através da maneira como a gente lida com a igreja lida com a gente. Né? Nós vamos envelhecer bem, seremos velhinhos sensacionais. Então, é isso aí. Vamos dar uma salva de palmas para essa família querida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo recaiam sobre todos nós nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus.